contato, que se chama césio. Ele é radioativo. Nós precisamos agir rápido. Se esse césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil. Chernobyl, as pessoas elas se contaminaram durante minutos. Aqui elas foram expostas ao césio durante dias. Isso muda tudo, entende? Tudo começou com algo que parecia inofensivo. Na cidade de Goiânia, no ano de 1987, apenas um ano após o incidente em Chernobyl, o mundo se viu mais uma vez vítima ou à mercê do Césio 137. Na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, uma máquina de radiografia abandonada e que foi encontrada por alguns catadores, pessoas que estavam ali para poder ganhar o pão de cada dia, o dinheiro para suas famílias, eles encontrou aquele material que parecia ser de um metal muito valioso. Eles conseguiram pegar aquele material, apesar de ser muito pesado, era mais de 95 quilos, e eles levaram para um ferro velho. E foi lá que tudo aconteceu. Mas algumas coisas não foram feitas apenas para ouvir. E é por isso que eu vou te levar para onde tudo aconteceu. E foi exatamente para cá que foi trazida a cápsula que continha o Césio 137. Aqui nesse lugar nós tínhamos, um ferro velho que continha ali também as casas de várias famílias. E que hoje esse lugar aqui, ele é exatamente isso que vocês estão vendo. A energia aqui, inclusive, tá bem pesada, a gente consegue sentir ali tudo que veio acontecer nesse lugar. E tudo que tinha aqui nesse lugar precisou ser retirado, levado para a Abadia de Goiás, até mesmo o solo precisou ser escavado. Segundo, ali os técnicos, 1,5 metro do solo precisou ser escavado e toda essa terra também foi retirada e precisou ser levado como material contaminado para a Abadia de Goiás. Então eu quero que vocês deem uma olhada comigo, a gente está fazendo imagens também aéreas para vocês entenderem, mas é exatamente assim que se mantém isso. Nós estamos aqui com algumas vítimas diretas, do Césio 137, com o presidente da associação. Nós estamos aqui com a dona Lourdes das Neves, que é mãe da menina Leide das Neves. E eu vou pedir para que eles falem um pouco aqui sobre o que eles pensam de trazer de projeto para esse local. Na condição de presidente da associação, nós temos a necessidade da gente trazer para esse local, que seja muito local, uma casa de apoio. Pois aquelas pessoas que estão em outras cidades não faz o tratamento devido na cidade devido ao preconceito de se falar para o médico que é vítima do Césio. Então o médico não dá o tratamento devido. Para fazer esse tratamento eles têm que vir para Goiânia, mas quando vem para Goiânia não tem onde ficar. Porque aqui aí ele faria o tratamento necessário, por isso que se faz necessidade agora, de primeira mão, essa casa de apoio. Porque aí nós faríamos esse acompanhamento junto com a associação. A associação teria uma sede que era um ponto de referência dessas pessoas. Hoje o ponto de referência é dentro do meu carro e em cima da mesa da sala da minha casa. Então, eu estou aqui com Donizete, Dona Lourdes, justamente para pedir esse apoio. Eu, Donizete Rodrigues de Oliveira, sou uma das vítimas diretas, trabalhava dentro do ferro velho do seu Ivo Alves Ferreira, que é da Dona Lourdes, mãe da Leide das Neves. Então nós estamos pedindo esse apoio aí à população do Brasil, do mundo, aonde for que vocês puderem doar, ajudar nós de alguma forma. Não importa a quantidade, que seja simbólico, mas que ajude. Para nós necessitamos muito dessa casa de apoio. Vou passar aqui para a dona Lourdes falar também um pouco sobre isso, contar um pouco para vocês mais dessa história. Boa tarde a todos, quero agradecer a presença de vocês, Final de semana, vocês aqui com a gente. Então é muito importante. Eu agradeço a cada um de vocês pela a presença aqui, o carinho de vocês com a gente. E reforçar o pedido do presidente sobre a casa de apoio, dizer para vocês que a gente precisa dessa casa, sim, e porque já vai fazer quase 40 anos do acidente, ainda não tem um ponto de referência, um museu, uma casa para associação, então está muito difícil. E a gente precisa muito dessa casa de apoio, porque lá vai ser a casa de apoio, vai ser a sede da associação.
Então vai ser muito importante. É muito importante, pessoal, que todos aqui entendam que o Césio 137 passou, tá? Mas o preconceito que todas essas pessoas que foram vítimas direta do Césio passam ainda hoje é muito grande. Então todas aquelas pessoas, né, que puderem conhecer mais sobre o caso, estar presente para poder ajudar de fato essas pessoas é muito importante. Nós estamos aqui, inclusive, com a Dona Lourdes, tá? Que é mãe da Leide das Neves. E, Dona Lourdes, eu gostaria que a senhora só se apresentasse, né, e falasse um pouco de como foi, porque nós tivemos a série agora, né? Mas, Sim. claro, a gente sabe que ela não retratou ali de forma real tudo aquilo que aconteceu. Eu gostaria, pelo menos, que a senhora trouxesse um pouco, né, disso, né, dessa história. Sim. Boa tarde a todos. Eu sou Lourdes das Neves Ferreira, mãe da Leide das Neves, que morreu num acidente. Quer dizer que lá na minissérie não foi do jeito que está lá. Porque eu fiquei isolada. Eu fiquei 3 dias isolada no Estádio Olímpico e 3 meses isolada no prédio da antiga FEBEM. Sim, Então, eu não punha o rosto para fora do portão. sim. Então, aquilo ali, de eu ficar andando, Indo atrás. consegui até uma ajuda para mim ir para o Rio de Janeiro. Cheguei na rodoviária e comprei, eu falo como se fosse eu, né? Comprei a passagem, cheguei a entrar no ônibus, ia até Minas, né? Não. Aquilo ali não aconteceu. Não, de jeito nenhum. Sim. A Eu senhora fiquei- nem chegou aí para o Rio de Janeiro, Não, nem eu fiquei tentar. isolada mesmo, sabe? Ali a gente não podia escutar um rádio, não podia ver televisão, não podia ver um jornal. A gente não tinha notícia de nada. Sim. Comecei a ver televisão e jornal depois que as suas primeiras vítimas morreu, foi que se liberou para a gente ver jornal, televisão, essas Sim. coisas. Uhum. Mas não foi. Mas tem que dar meus parabéns, porque eles tiveram muito cuidado, Sim. né, de não comprometer a nossa imagem. Uhum. E está ajudando muito nós, Sim, porque maravilha. a história estava esquecida, estava Sim. adormecida. Isso trouxe, né, uma visibilidade, né? Sim, e essa história não pode ser esquecida, para não acontecer outra tragédia. Sim. Então a gente tem que estar sempre falando, sempre contando, mas o real, o que aconteceu. Sim, maravilha. Dona Lourdes, muitíssimo obrigado. Um abraço da senhora. Muito obrigada a vocês. Obrigada, pelo senhora, carinho tá? e atenção. Após desconfiarem de que aquele material pudesse ser de alguma forma perigoso ou até mesmo radioativo, o físico Walter Mendes, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi chamado para avaliar toda a situação. E um ponto muito interessante que vale ressaltar é que, mesmo quando o físico estava a cerca de 1 quilômetro de distância, o equipamento que mede a radiação que ele estava levando com ele começou a apitar. Foi até estranho esse aqui. Isso é radioativo! Ele imaginou que aquele equipamento pudesse estar estragado, então ele pediu para que retornassem com ele para que ele pudesse buscar um outro equipamento. O quão perigoso isso é pra gente, de verdade. Quando ele retornou com o equipamento novo, na mesma distância, aconteceu a mesma coisa. Ele entendeu o que estava acontecendo ali e convenceu todas as pessoas presentes a deixarem o local. E em seguida, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar isolou e impediu o acesso ao prédio da Vigilância Sanitária. Então vem comigo que eu vou te mostrar lá dentro todos os equipamentos que eles têm, como tudo aconteceu, a gente vai contar um pouco dessa história. Então vem comigo. Esse aqui é o centilômetro, que é o que eles utilizavam para poder medir o nível de radiação das pessoas na época. Então eles apitavam ali, inclusive foi um desse aqui, tá? Que quando o pessoal estava chegando aqui a quase 1 quilômetro de distância, ele disparou e eles pensaram que ele estava quebrado por conta do nível de radiação que o Césio estava emanando. Nós acabamos de conhecer grande parte do acervo, tá, que tem de todo esse material aqui no Instituto. E uma das coisas que nós recebemos, tá, foi esse
material aqui, esse livro, tá? Que conta grande parte da história. Foi um prazer, inclusive, muito grande a gente receber isso aqui, tá? Porque a gente descobriu que poucos colégios, inclusive no Brasil e em Goiânia, Goiás, inclusive, tem esse material. E mesmo aqueles que têm, é um material para cada colégio. E a gente teve o privilégio de receber aqui o nosso, tá? Então, pô, muita coisa aconteceu, muito material, muita coisa legal pra gente mostrar pra vocês. Inclusive, esse aqui é um dos únicos prédios que não precisou ser demolido, tá? Porque Ferro Velho foi, algumas casas foram também. Contudo, aqui nesse prédio, apesar do material ter ficado exposto em cima de uma cadeira por quase 2 dias, eles monitoraram por muito tempo e identificaram que o nível de radiação que continha aqui, ele não era, tá, ali prejudicial, nada nesse sentido, mas claro que foi feito também todo um processo de descontaminação. E no final o prédio ainda continua aqui, mudou muita coisa, claro, mas tá tudo aqui. Das 249 pessoas que apresentaram contaminação, 129 necessitaram de acompanhamento médico especial. Dessas, 30 foram assistidas em semi-isolamento em albergues montados no Estádio Olímpico e na Fundação do Bem-Estar do Menor, FEBEM. Aqui no Estádio Olímpico foi o primeiro centro de triagem para as pessoas vítimas do Césio 137. Nós tivemos muitas pessoas que vieram para cá, né? Principalmente aqueles que tiveram ali um contato inicial e direto com o Césio, e também tivemos, tá, mais de 100 mil pessoas que foram testadas exatamente aqui. Muitas pessoas, apesar de não terem tido contato nem com o Césio e nem com pessoas que tiveram contato antes, eles ficaram com medo, né? Porque, pô, isso explodiu em Goiânia inteira, então todo mundo que estava aqui começou a ficar com medo, outros estados também. Então todas aquelas pessoas que quiseram ser testadas vieram para cá. Então no total foram mais de 100 mil pessoas que foram testadas exatamente aqui. Inicialmente, 6 pessoas com as mais altas taxas de contaminação por Césio 137 foram transferidas em aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica que ajudaram na descontaminação de Chernobyl vieram ao Brasil e se juntaram aos médicos do Rio de Janeiro no tratamento às vítimas. As manchetes dos meios de comunicação no dia 23 de outubro estampavam as notícias das mortes da menina Leide das Neves e sua tia Maria Gabriela. No dia 27 morria também o jovem Israel Batista dos Santos e no dia 28 Admilson Alves. Os corpos chegaram a Goiânia em aviões do Exército sob forte esquema de segurança. Parecia uma operação de guerra na visão dos moradores da cidade, que estavam todos abalados por todo o ocorrido. Nem a morte encerrou o risco. As 4 primeiras vítimas fatais do Césio 137 precisaram receber protocolos especiais até mesmo durante o teu sepultamento. Para evitar que novas contaminações viessem a acontecer, os caixões dessas pessoas foram revestidos de chumbo e concreto. E é exatamente esses locais aqui. Eles precisaram, tá, de guindastes para poder colocar ali dentro, porque cada um desses caixões pesavam cerca de 700 quilos. Muitas pessoas naquela época, tá, eles por conta, né, de má informação, preconceito e tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, eles não queriam que essas pessoas fossem enterradas aqui. Então houve inclusive, né, manifestações, os parentes das vítimas, eles foram agredidos aqui, né, as pessoas tacaram pedras e coisas nesse sentido, porque eles não queriam que de fato fossem sepultados aqui. Uma das coisas que precisou acontecer foi a primeira-dama até então, né, do estado de Goiás, ela precisou apelar para as pessoas para que elas deixassem uma mãe sepultar a tua filha. E foi assim que eles conseguiram ali sepultar os corpos naquele momento, mas lembrando, né, que até hoje muitas pessoas inclusive têm preconceitos com todas as vítimas, principalmente as diretas do Césio 137. Nós estamos agora no local para onde foi enviado todos os dejetos ali do Césio, né? E exatamente naqueles morros ali, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, é onde foi concentrado
6.000 toneladas de material que estava contaminado. O risco foi controlado, mas não desapareceu. E é exatamente aqui onde se encontra tudo o que restou do acidente. Nós temos esses dois morros aqui, onde um deles contém 40% de todo o material, que era aquela parte, né, que estava um pouco menos afetada pela radiação, e 60% de todo o material está naquele outro morro lá, que contém aquele material que estava, de certa forma, né, mais contaminado ainda. Nesses dois locais que vocês podem ver aqui, ó, de concreto, eles receberam temporariamente todo esse material que veio de Goiânia. Então o material veio para cá. Só que apesar de ser ali de uma forma mesmo que improvisada, né, temporária, eles precisaram concretar absolutamente tudo para que isso, né, não pudesse ali entrar para o solo e que não piorasse ainda mais a situação. Vale ainda, né, eu destacar aqui que todo o material, apesar de estar concretado com cimento, brita, tudo, eles foram colocados ainda, né, dentro de tambores, containers. Então a gente tem muita coisa aqui. São 6.000 toneladas, não são 6 toneladas, são 6.000 toneladas de material radioativo que está aqui. O risco ele foi controlado, mas ele ainda existe, claro, tá? Onde nós estamos aqui nesse momento é uma torre de observação que foi criada justamente para isso. Então, nós não estamos correndo nenhum tipo de perigo por estarmos aqui, mas claro, tá, que tudo isso ele é monitorado de tempos em tempos para garantir que nada, né, aconteça e para entender também como que está acontecendo ali a evolução, né, da perda dessa radioatividade. Vale ressaltar, inclusive, que após análises, né, dos cientistas e tudo mais, eles conseguiram chegar ao número de 10 ciclos. Cada ciclo, né, que é considerado uma meia-vida ali do césio, ele é de 30 anos. No momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, esse ano se completam 39 anos do acidente, ou seja, a gente passou por um único ciclo. Então ainda faltam pelo menos 261 anos para que todo o material contido aqui não apresente risco. Não quer dizer que ele ainda não vai apresentar ali nenhum tipo de radioatividade, contudo, vai ser, né, de radiação, tá? Mas não quer dizer que essa radiação daqui 300 anos, né, completados os 10 ciclos, que ela vai causar algum perigo pra gente, porque não vai, tá bom? Mas é exatamente aqui que se encerra, inclusive, nessa nossa jornada, essa história para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Césio 137, o acidente que aconteceu aqui em Goiânia e que é o maior acidente radioativo, né, radiológico do mundo, fora de usinas nucleares. Então deixa teus comentários aqui, eu quero saber muito, tá? A tua opinião, se você gostou desse material, e eu espero que de alguma forma isso tenha te conscientizado, porque isso é uma história não só de nós goianos, é uma história para o Brasil, né? Uma história triste, mas história não se apaga. Então é exatamente aqui que eu quero concluir esse vídeo com vocês. Fica com todas as imagens aí.